Nos últimos anos, nós vivemos um cenário onde cada vez mais o avanço expressivo das inteligências artificiais tem substituído o trabalho humano. Desde 2022, ano de lançamento de inteligências artificiais como ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, entre diversas outras, todas essas inteligências artificiais têm impactado de forma muito significativa o mercado de trabalho. Profissões consideradas mais intelectuais, que antes eram consideradas insubstituíveis ao trabalho humano, hoje em dia são as mais ameaçadas, como revisores de textos, tradutores, escritores, músicos, artistas, pesquisadores, dubladores, jornalistas, entre diversas outras. Inclusive, recentemente, no ano de 2024, a gente teve uma campanha por parte dos dubladores do Brasil com a hashtag Dublagem Viva. Durante essa campanha, os dubladores nacionais criaram um movimento contra o uso de inteligências artificiais na dublagem de filmes, séries, jogos e animações. Esse movimento dos dubladores tem um valor histórico gigantesco, porque ele foi um dos primeiros movimentos por parte de trabalhadores brasileiros reivindicando uma profissão para ser exercida por seres humanos. E isso, infelizmente, é só o começo de toda essa história. Com o avanço contínuo e exponencial da tecnologia de microprocessadores e o desenvolvimento de modelos de aprendizagem profunda e multimodais cada vez mais sofisticados, levantamentos têm demonstrado que nos próximos anos as inteligências artificiais vão ser capazes de substituir uma extensa lista de profissões, incluindo até mesmo os psicólogos. Mas será mesmo que as inteligências artificiais vão conseguir substituir os psicólogos? A resposta para essa pergunta vai te surpreender e eu vou responder ela logo depois da vinheta. Atualmente, a gente vive uma sociedade onde a demanda por questões relacionadas à saúde mental é cada vez mais alarmante. Basicamente, o nosso contexto social atual, ou seja, o nosso zeitgeist, ele é pautado em uma cultura de desigualdade, produtivismo e consumo. E isso tem gerado uma sociedade adoecida mentalmente. Casos de depressão e ansiedade, como também outros transtornos mentais, têm se tornado cada vez mais comuns na população, o que gera uma alta demanda por atendimento psicológico e psiquiátrico visando o tratamento dessas questões. Porém, o serviço de atendimento psicológico muitas vezes ele acaba se tornando inacessível, evidenciando um certo tipo de elitização em relação ao acesso a recursos de saúde mental. Ou seja, um tratamento de saúde de pessoas ricas para pessoas ricas. Apesar da existência de atendimentos sociais por parte dos profissionais da psicologia e até mesmo dispositivos da saúde pública como o SUS, que oferecem atendimento psicológico gratuito, como dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, o cenário atual que a gente vê relacionado à saúde mental, ele se mostra insuficiente, no qual os recursos que a gente tem hoje para poder atender demandas de saúde mental, ele não consegue atender a toda a demanda da população. Como também é um cenário de extremo privilégio, onde pessoas que têm acesso a dinheiro e tempo conseguem ter com mais facilidade acesso a esses recursos de saúde mental. E isso não é culpa dos psicólogos, na verdade, isso está intimamente associado a uma certa precarização da profissão do psicólogo, que não possui um apoio ou um incentivo público, como por exemplo, um piso salarial, o que força grande parte dos profissionais a cobrar valores mais altos para poder sobreviver e manterem os seus consultórios. E todo esse cenário ali envolvido ali com escassez e principalmente com a alta demanda por parte da população para poder acessar esses recursos de saúde mental, cria um cenário economicamente perfeito ali para poder criar mecanismos de automatização dessa profissão. E não ironicamente falando, isso está acontecendo em conjunto com uma ascensão de inteligências artificiais como o ChatGPT. Não é à toa que notícias têm mostrado que algumas pessoas têm utilizado chatbots de inteligência artificial como o ChatGPT como uma forma de fazer terapia para poder falar sobre questões de saúde mental, o que tem sido amplamente criticado e contra-recomendado por diversos profissionais da saúde mental. Porque assim, apesar do ChatGPT falar muito parecido ali com os psicólogos e também conseguir fazer análises relacionadas ao discurso daquela pessoa bem sofisticado e bem aprofundado e também dar ótimos conselhos relacionados à saúde mental, ela não é uma inteligência artificial ali voltada para essa questão especificamente. Ou seja, ele não é recomendado ali para atuar como um terapeuta em saúde mental. Isso porque, apesar do ChatGPT ter um amplo conhecimento em relação à psicologia, à ciência psicológica, às suas diversas teorias e abordagens, e provavelmente, inclusive, ele deve ser a pessoa que tem mais conhecimento em psicologia no mundo atualmente, ele ainda é uma inteligência artificial que tem um conhecimento muito amplo, porém ele não foi treinado especificamente para essa questão, para atuar como um terapeuta relacionado à saúde mental. E se não fosse assim, e se o ChatGPT ele fosse treinado especificamente para atuar dentro de uma perspectiva de psicoterapia, e se o material de treinamento utilizado fosse um grande corpo de literatura científica da psicologia, como livros, artigos, relatórios, laudos, entrevistas, transcrições de sessões de terapia, como também todo
um conjunto de material que compõe e ultrapassa a formação básica em psicologia, será que ele poderia fazer um atendimento psicológico? A resposta é sim, e isso tem sido apoiado pela literatura científica da área. Por exemplo, pesquisas recentes têm explorado a possibilidade de treinar inteligências artificiais com conhecimento psicológico específico, capacitando elas para poder realizar psicoterapias, como por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, e até mesmo identificar transtornos mentais com alta eficácia, ou seja, fazer diagnósticos psicológicos com alta precisão. Porém, apesar dessas pesquisas, muitos psicólogos alimentam certo tipo de preconceito em relação a essas inteligências artificiais, justamente por não entenderem muito bem as suas capacidades para poder atuar dentro desse cenário. Mas como é dito inclusive dentro de um desses artigos, a integração da TCC permite que o chatbot aborde uma ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão, estresse e fobias, ajudando os usuários a identificar e principalmente desafiar as distorções cognitivas. Ou seja, essas IAs não se tratam assim, simplesmente de um robô com um protocolo rígido e engessado ali. Existe ali um certo tipo de flexibilidade ali para essas IAs poderem aprender e se adaptar a depender da função para a qual elas foram treinadas. Inclusive, essas IAs elas conseguem fazer uma análise bem profunda ali em relação à fala desses pacientes, conseguindo extrair diversas nuances ali em relação a essa fala dessas pessoas. Isso porque grande parte dessas inteligências artificiais baseiam seus algoritmos em modelos de aprendizagem profunda, que conseguem prever e se adaptar a diferentes situações e contextos a depender de como elas são treinadas. O resultado disso são inteligências artificiais capazes de fornecer intervenções personalizadas ali para cada um dos pacientes, promovendo assim melhorias em relação a questões relacionadas à saúde mental. Porém, existe um contra-argumento ali por parte dos psicólogos em relação a essa inteligência artificial, que seria em relação a um fator humano envolvido ali na psicoterapia. Ou seja, basicamente que as inteligências artificiais não conseguiriam ter uma conexão terapêutica ali com seus pacientes. E assim, de fato, especialmente ali quando a gente considera um contexto de pessoas fragilizadas, pode ser que a falta dessa interação humana, algo mais real, entre aspas, seja algo que prejudique o processo terapêutico. Porém, como vimos nas notícias das pessoas que usam o ChatGPT e outras inteligências artificiais para poder falar sobre questões relacionadas à saúde mental, parece que esse não necessariamente é um grande problema para algumas pessoas. E também é muito difícil a gente prever como que as futuras gerações vão interagir e entender essa questão relacionada à nossa interação ali com as inteligências artificiais. Especialmente quando a gente começa a considerar que as inteligências artificiais estão se tornando cada vez mais onipresentes dentro das nossas vidas. Se você ainda não notou, quase tudo em nossas vidas está sendo intermediado ali por inteligências artificiais hoje em dia. Então, elas decidem de pessoas que você vai se aproximar ou se relacionar, o que você vai comprar, o que você vai assistir ou em quem você vai votar. Entre diversas outras aplicações, no qual as IAs, elas modulam o nosso comportamento e a forma também como a gente vive as nossas vidas. Além disso, também um avanço em relação à capacidade de processamento dos nossos computadores tem possibilidade, inclusive, o desenvolvimento de modelos de inteligências artificiais multimodais. Por exemplo, o ChatGPT e outras inteligências artificiais, mesmo que hoje em dia elas sejam extremamente poderosas, elas têm ali a possibilidade de input, ou seja, de entrada de dados ali limitada. Então, no caso do ChatGPT, ele começou como um chatbot de texto, ou seja, a nossa capacidade de interação com ele era limitada pelo texto que a gente escrevia. Hoje em dia, o ChatGPT ele funciona não somente com texto, mas também com áudio, ampliando muito a capacidade dessa IA de interagir com a gente e também de interpretar a nossa fala. Ou seja, pode ser que futuramente esse modelo possa começar a interpretar não somente o que é dito, literalmente, como também informações mais sutis, como as pausas, a excitação na fala, a alteração na tonalidade de voz, entre diversas outras possibilidades. Como também o ChatGPT e outras inteligências artificiais têm evoluído muito para poder interpretar outros processos sensoriais, como por exemplo, as imagens e os vídeos. Então, por exemplo, imagina um chatbot que não só usa texto e áudio, como também consegue gerar um avatar em vídeo em tempo real para poder interagir com as pessoas. Além disso, existem muitas pesquisas que, por exemplo, demonstram que alguns modelos de machine learning conseguem prever diagnósticos de depressão simplesmente pelo tipo de foto que você posta no seu Instagram. Elas analisam as suas expressões faciais, o texto que acompanha aquela foto, o número de curtidas, os comentários, a cor do filtro que você utilizou, entre diversos outros fatores para poder identificar o seu estado de humor. E, inclusive, esses modelos de inteligência artificial conseguem prever o diagnóstico de um determinado quadro psiquiátrico melhor do que profissionais qualificados para poder fazer esse diagnóstico. As IAs, além de conseguirem identificar o seu humor a partir da sua imagem, que poderia ser facilmente acessada ali pela câmera do seu celular ou pela sua webcam, elas também são altamente eficientes em detectar o seu humor a partir dos seus batimentos cardíacos e o nível de oxigenação e adrenalina no seu sangue. E elas conseguem acessar isso facilmente a partir de dados coletados no seu smartphone
smartwatch, por exemplo, podendo saber de forma muito efetiva, por exemplo, se você está em uma crise depressiva ou de ansiedade. Agora, imagina tudo isso integrado, ou seja, basicamente a inteligência artificial com o maior conhecimento de psicologia que a humanidade já viu. Imagine também uma grande empresa como a OpenAI oferecendo um serviço de atendimento psicológico altamente personalizado, eficaz e com baixíssimo custo para milhares de pessoas simultaneamente. Isso porque a gente está falando de IAs que são muito novas, que são muito recentes, que estão basicamente no período embrionário ali de desenvolvimento. E o período de evolução dessas IAs também é muito rápido, muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, a gente projeta a integração desses modelos multimodais não para 10, 20, 30 anos, mas sim para alguns meses ou até mesmo poucos anos. Pois é, essa é uma realidade que ela é muito plausível e isso pode fazer com que a nossa compreensão em relação ao que é uma psicoterapia possa mudar completamente de uma hora para outra. E o pior de tudo é que isso depende simplesmente da iniciativa privada, ou seja, grandes empresas como a OpenAI se interessar e ver um mercado ali que possa gerar lucro relacionado ali à saúde mental. E tudo isso pode acontecer muito mais cedo do que a gente imagina. Mas se você concorda com isso, melhor, você seria atendido por uma inteligência artificial? Deixa aqui nos comentários. Então esse aqui foi o vídeo, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta de psicologia, cognição e neurociências, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.